Fala trader, aqui é Diógenes e eu quero dar as boas-vindas para você à segunda aula do desafio Day Trade em um clique. Esse evento foi totalmente pensado, planejado para te ajudar a melhorar a tua perspectiva a respeito do mercado, para te ajudar a que você encontre resultados consistentes no mercado financeiro. E o desafio Day Trade em um clique também foi preparado para que você possa ver na prática como que funciona o meu setup, a forma como que eu opero ao vivo com os meus alunos todos os dias. E aqui eu já quero te deixar um pensamento. Se você fizer as coisas como a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado que a maioria. Porém, eu acredito que você já sabe isso, que a maioria está perdendo de forma consistente no mercado financeiro. Então, para ter resultado diferente, é preciso fazer diferente da maioria, principalmente no mercado financeiro, se você quiser ser consistente no longo prazo. E eu quero te parabenizar por estar aqui nessa segunda aula do desafio Day Trade em um clique. Aqui eu vou te falar sobre gerenciamento de risco. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de como que funciona essa gestão de risco que está dentro do robô. E aqui nós vamos entender um pouco como é que funciona isso na prática. Você vai ver, inclusive, você vai poder levar esse conhecimento para a tua vida e eventualmente depois até aplicar em outras formas de operação, desde que você siga o seu plano. A aula 1 foi muito legal, onde eu te trouxe um pouco da história de como que eu criei todas as ferramentas do Razor FX, o robô e o indicador. E você teve a oportunidade de ver na prática como que você pode utilizar isso para operar apenas 2 horas por dia e ter resultado. Ao final da aula 1, eu também te mandei um setup, um conjunto de regras para você operar, para você seguir, um PDF, onde você pode ver exatamente quando, em que situações você vai comprar. Se você não viu a aula 1, eu quero te convidar você para ver a aula 1, porque é muito importante que você veja essa aula 1. Lá eu te mostro exatamente em qual situação você vai comprar e vender no mercado financeiro. E se você ainda não baixou ou instalou as ferramentas do desafio Day Trade em um clique, você precisa fazer isso agora, porque essas ferramentas, só para você entender, são a versão demonstrativa da ferramenta completa. Inclusive, se você olhar o próprio robô, ele não te permite que você altere o lote. Por quê? Eu coloquei o lote mínimo para você ver a funcionalidade da ferramenta com o lote mínimo. Mas a versão completa da ferramenta inteira, ela te mostra exatamente todos os parâmetros que você consegue configurar de acordo com o seu próprio gerenciamento de risco. Então, se você ainda não baixou essa versão para você testar, eu recomendo que você faça isso, porque essa versão não vai ficar disponível por muito tempo. Rapidamente essa versão vai expirar e ela vai parar de funcionar na sua plataforma. É para você entender como é que funciona na prática. Então, 2 coisas. Se você chegou até aqui e você ainda não viu a aula 1, você precisa ver a aula 1 antes de terminar de assistir essa aula. E outra coisa muito importante, se você não baixou as ferramentas, baixe as ferramentas. É gratuito, não paga nada. Você pode baixar uma conta demo, que é o que eu recomendo, para você aplicar tudo que eu vou te ensinar ao longo desses próximos dias na série do Day Trade em um clique. Ok? Então esse é o meu combinado com você. Eu realmente espero que você, se você não viu a aula 1 e não baixou, faça isso agora. Agora, para a aula 2, eu preciso te dar um alerta muito importante. Aqui eu vou falar com você sobre gerenciamento de risco. Eu vou trazer algumas coisas que talvez você já conheça. Ok. Porém, existem outras coisas, principalmente em termos de perspectiva de mercado, que você não conhece. Provavelmente você não conhece. E eu quero convidar você para estar totalmente atento e presente ao que eu vou te mostrar nessa aula 2. Aqui eu vou te mostrar a essência de como funciona a estratégia, o meu gerenciamento de risco e que está dentro do robô. Você vai entender por que o robô faz entradas parciais, por que ele não entra com um lote grande logo de vez. Você vai entender por que existe uma distância entre essas operações. Você vai entender todos os detalhes de como funciona. Você vai ver que, na verdade, faz muito sentido o que eu vou te mostrar aqui. Mas para isso, eu preciso do seu total comprometimento para que você esteja 100% presente. Se você tiver com o celular agora, eu quero te pedir que você coloque esse celular longe de você para que ele não te atrapalhe. Eu quero te pedir que você esteja totalmente presente aqui. Eu vou entregar o meu melhor, eu quero realmente que você entenda o que eu vou te falar. Então, de agora para frente, nada de celular, WhatsApp, redes sociais, foca aqui, eu tenho certeza que vai valer a pena, você vai entender. E nessa aula eu vou te falar de 4 elementos, 4 temas muito importantes que constituem o coração de uma boa compreensão a respeito de gerenciamento de risco. Eu espero que com essa aula você tenha uma melhor perspectiva e que você esteja aberto a novas visões a respeito do gerenciamento de risco. Então nós vamos falar do que é gerenciamento de risco, como é que funcionam os lotes em negociações com pares de moedas, alavancagem e entrada parcial.
Mas antes de entrar nesse assunto de gerenciamento de risco, eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu acredito sinceramente que o gerenciamento de risco é um dos elementos mais importantes e o mais profundo, o mais amplo que um trader pode estudar. Eu venho estudando o gerenciamento de risco faz muitos anos. Em 2017, eu mudei completamente o foco da minha atenção de estudo no mercado financeiro para entender gerenciamento de risco. E eu falo para você uma coisa, não existe fim, porque basicamente nós podemos pensar o gerenciamento de risco da mesma forma que nós pensamos a matemática. É completamente infinito. É importante que você tenha ciência disso, porque às vezes a sua virada de chave está exatamente em uma mudança de perspectiva sobre o gerenciamento de risco. A primeira coisa que eu quero falar com você, o que é gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco, diferente de uma definição que muitas pessoas trazem por aí, eu penso no gerenciamento de risco como sendo a aplicação de qualquer técnica que seja para proteger o seu capital quando você estiver errado. Vou falar de novo. Gerenciamento de risco é a aplicação de qualquer técnica para proteger o seu capital quando você estiver errado. E isso é uma definição muito ampla e que traz para a gente um conhecimento de que nós podemos pensar gerenciamento de risco para além do uso, por exemplo, do stop loss. Existem muitas formas e eu vou te mostrar algumas formas aqui nessa aula. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, sobre o uso do stop loss como sendo a expressão máxima do gerenciamento de risco. Isso é o que o trader de varejo pensa e é a forma como ele opera. Porém, o trader profissional ou institucional tem uma visão muito mais ampla do que é gerenciamento de risco. Ele utiliza qualquer que seja técnica, estratégia para proteger o seu capital e, além disso, também pode usar stop loss. Porém, uma coisa não é igual à outra. A gente precisa entender que o uso do stop loss é uma das formas de nós gerenciarmos o nosso risco. Eu vou te falar exatamente disso aqui nessa aula. Por exemplo, existem muitas formas de nós pensarmos o gerenciamento de risco. E o trader profissional, ele está disposto a usar essas formas sem qualquer tipo de reserva. É importante que você pense nisso, porque muitas vezes nós ficamos presos a uma única forma de olhar para o mercado. Por exemplo, uma forma que nós podemos pensar o gerenciamento de risco é através do hedge entre diferentes ativos. Por exemplo, imagine que você esteja comprado no euro USD. É um par de moedas. Ok. Imagina que o euro USD começou a se movimentar contra você. Você pode estopar essa operação, né, fazer um corte seco naquela operação, aceitar o prejuízo. Você pode fazer um hedge dentro do próprio euro USD, se você tiver possibilidade disso na sua corretora. Mas uma coisa que geralmente não se fala muito, você pode fazer um hedge em ativos correlacionados. Por exemplo, você pode fazer um hedge com USD CHF, que existe uma correlação histórica em torno de 70% entre euro USD e USD CHF. Então, se você estudar, e é claro que aqui eu não estou dizendo que você deva fazer isso imediatamente amanhã, porque é preciso que você tenha alguma compreensão de correlação e que você entenda a diferença de correlação. A maior parte do tempo, euro USD e USD CHF são inversamente correlacionados. Porém, se você estudar, se você pensar modelos matemáticos, você pode muito bem utilizar o USD CHF para proteger você de uma operação errada, que deu errada, por exemplo, no euro USD. Como que é feito isso? Você precisa estudar correlação. Para isso, é importante que a gente tenha essa visão, essa perspectiva diferente, que a gente esteja disposto a novas ideias. Outra forma que o trader profissional ele pode utilizar o stop loss por tempo e não exatamente por pontos ou pips. O trader de varejo ele compra, por exemplo, e coloca o stop loss logo abaixo do ponto de suporte. Ok. Porém, o trader institucional ele pode pensar por tempo ou por evento. O que seria um stop por evento, por exemplo? A partir de um rompimento claro ou a partir de alguma notícia. E nesse caso, esse trader profissional ele não tem o stop loss na tela como o trader de varejo tem. Outra forma é fazer entradas parciais. Imagina que você pode usar um lote de até 1.0 na sua conta. Se você entrar logo com esse lote inteiro, cheio de 1.0, isso te dá pouca margem para você atuar depois se for necessário. Mas se você entrar com um lote menor para testar o mercado, você pode depois adicionar esses lotes faltantes e completar o seu gerenciamento de risco. E não tem nada de errado nisso. Outra forma é saídas parciais. Por exemplo, imagine que você comprou o euro USD com um lote de 1.0. O mercado se movimentou a seu favor, você pode sair parcialmente. E se o mercado se movimentar contra você, você também pode sair parcialmente dessa operação aceitando apenas um pequeno prejuízo,
pode ser que aquele movimento era apenas um falso rompimento e você estopou a operação totalmente apenas baseado em um falso rompimento. É por isso que existem formas alternativas de nós pensarmos o posicionamento do lote, o tamanho do lote na entrada e na saída. Outra forma de nós utilizarmos o gerenciamento de risco é através de opções, no caso para ações, ou a distribuição do risco em um portfólio. Então nós podemos, por exemplo, pegar todo o nosso capital e nós distribuímos o nosso capital em 10, 20, 30 operações que não estejam correlacionadas. E aqui, de novo, precisamos pensar a questão da correlação, mas nós diluímos o nosso risco em vários ativos que supostamente não têm uma correlação entre si. Todas essas são algumas das infinitas formas que nós podemos pensar para fazer uma gestão de risco alternativa diferente que vai nos dar uma vantagem competitiva muito melhor. A estratégia RazorFX que você está testando aí através do robô e do indicador, ela se apoia totalmente no uso de formas alternativas de gerenciamento de risco. Agora, para nós entendermos formas de gerenciamento de risco alternativas, nós precisamos entender como é que funcionam os lotes no mercado financeiro. Bom, a partir dos lotes nós conseguimos desenhar uma forma de gestão que seja única, proprietária para a gente. Eu particularmente levei muito tempo para entender como é que funciona isso dos lotes que eu vou te mostrar agora. É possível que muitos traders de varejo não entendam isso que eu vou ensinar agora. Eu sei de traders que operavam há 2, 3 anos e não sabem como é que funciona o lote. Isso é muito importante. E aqui nós temos uma tabela onde eu vou te mostrar como é que funciona os lotes no mercado de negociação de pares de moeda. Por exemplo, aqui nós temos um lote de 0,01. E esse é o valor nocional, esse é o tamanho da sua transação. Se você comprar um lote de 0,01 de USDJPY, na prática você está comprando $1.000 americanos a preço de ien japonês. Se você comprar um lote de 0,01 de CAD CHF, você está comprando $1.000 canadenses a preço de franco suíço. É importante que a gente entenda isso porque essa coluna de valor nocional vai ser totalmente relacionada com o saldo que nós temos na conta. Então agora imagine só, nós temos aqui uma tabela de proporção. Lote de 0,01, o valor nocional é de $1.000 ou de 1.000 unidades da primeira moeda do par. Importante lembrar disso, tá? 0,1 ou 0,10, como o pessoal fala, né? 0,10. Isso são 10.000 unidades da primeira moeda do par. 1,0 é um lote que muitos traders de varejo com contas pequenas adoram operar esse lote de 1,0 porque acham que vai ganhar muito dinheiro, né? 1,0. Na prática, você está negociando 100.000 unidades da primeira moeda do par. E a partir daqui, se você é um trader de varejo e está operando uma conta pequena e você começou agora, talvez você já tenha ficado deslumbrado com o poder que você tem de, com uma conta de $1.000, por exemplo, abrir um lote de 1,0. Né? Vou ganhar ou perder $10 por pip, aproximadamente, que é a terceira coluna. Mas aqui você começa a perceber que, se você está falando de um lote de 0,01, que é o lote mínimo para você operar, já é $1.000 ou 1.000 unidades da primeira moeda, que vai dar aí 1.000 euros, por exemplo, no EURUSD, ou 1.000 libras esterlinas no GBP-USD, você já começa a perceber que com conta pequena a coisa fica um pouco complicada, porque você está usando uma alavancagem absurda aqui. Então, em muitos casos, a pessoa tem $500 e está abrindo um lote de 0,1. E ele está abrindo 10.000, ele tem $500 e ele está negociando contratos de $10.000. E essa alavancagem, quando vem contra, é um problema gigantesco para a pessoa. É importante entender essa coluna do valor nocional e relacionar isso aqui com o saldo que você tem na conta. Para que você entenda que se você tem 1.000 e você está negociando como se você tivesse 100.000, né? É normal, já vi isso, e eu já fiz isso no começo, né? Uma conta de $1.000, abre um lote de 1,0. Você está alavancando a sua conta em 100 vezes. Se você tiver noção disso aqui e do que você está fazendo, tudo bem. Mas eu vejo que muitos traders de varejo não têm a menor noção disso aqui. E aí o que acontece? Uma alavancagem muito grande, é claro, vai colocar o cara na direção da ruína, sem dúvida. E a terceira coluna é aproximadamente o valor por pip em dólares, tá? Então se você abre uma operação de 0,01, o valor nocional é de 1.000
E aproximadamente, depende do par, se você pegar, por exemplo, os pares que terminam em dólar, vai ser 10 cents, ou 10 centavos de dólar. Se você pegar pares que tem, por exemplo, termina em franco suíço, que termina o ien, ou par, por exemplo, o euro GBP, que termina na libra, então é diferente, isso aqui pode variar um pouco. Agora imagina só, você tem uma conta de $1.000, você abre um lote de 1.0, você sabe que você está negociando até $100.000 ou 100 mil euros, depende do par que você estiver operando. Vamos imaginar a seguinte situação, você tem $1.000 de depósito na sua conta. Você abre uma operação de 1.0 no euro USD. Você está negociando na prática 100 mil euros. E isso vai te dar de ganho ou perda $10 por cada pip que o mercado se movimentar contra ou a favor de você. Isso é extremamente perigoso. Eu acredito que aqui nessa tabelinha simples está o segredo porque tanta gente perde de forma consistente no mercado financeiro. Porque faz o uso completamente errado e não tem noção, principalmente, dessa coluna do meio. Agora você vai entender por que o robô o RazorFX ele faz as operações da forma como ele faz. Vamos entender. Imagina só, pensa comigo, se você tem uma operação, se você abre uma operação no SD-Card com lote de 0.01, lembrando aqui que 0.01, o valor nocional é 1.000, ok? Então você abriu uma operação de 0.01 no SD-Card, ou seja, você está negociando de fato $1.000 americanos. E a sua conta é de 1.000. Ou seja, você abriu uma ordem de 1.000 e você tem 1.000 na conta. Qual que é a sua alavancagem nesse caso? Bom, você deve estar pensando, poxa, então eu não estou usando alavancagem nenhuma. Eu tenho uma conta de $1.000, estou abrindo uma operação de $1.000, portanto a conta fecha. Eu não estou usando dinheiro emprestado da corretora, estou usando apenas o meu próprio capital. Pois é. Agora vem a pergunta, em qual situação, em que momento, o que teria que acontecer para você quebrar sua conta com uma operação dessa? Imagina que você comprou então 0.01, o SD-Card, que é $1.000, e você tem $1.000 na conta. A única situação em que você quebraria sua conta seria se o dólar americano passasse a valer absolutamente zero, nada. É a única situação. Por quê? Porque você não está usando alavancagem. É importante entender isso. Para você perder 20% da sua conta, o SD-Card teria que se desvalorizar 20%. Você não está usando alavancagem. Se ele cai 20% e você está comprado sem alavancagem, então você está perdendo 20%. Agora uma pergunta, você já fez os cálculos, já deu uma olhada, quanto que o SD-Card ou os pares do Forex movimenta por dia, aproximadamente? Eu quero colocar uma formiga na sua cabeça aqui para você pensar um pouco. Quanto que os pares do Forex costumam movimentar por dia entre a máxima e a mínima? Enfim, eu vou te dar um spoiler depois se você quiser procurar essa informação, mas os pares do Forex movimentam em torno de 0,6% por dia. 0,6, 0,7. Quando tem um candle muito grande, você fala, nossa, hoje o mercado subiu 200 pips. Você vai ver ele está com 0,9, 1%. Quando dá um flash crash gigantesco, ele dá aí, por exemplo, 2, 3%, e a gente vê aqueles candles gigantescos. Por que é importante entender isso? Porque se você pensar em um operacional sem alavancagem, isso vai te trazer para uma realidade que o mercado precisa fazer movimentos absurdos contra você para que você tenha realmente perdas significativas. Nesse caso, qual que é a alavancagem? Se você tem 1.000 e abre uma operação de 1.000, você não emprestou dinheiro de ninguém para fazer essa operação, somente com o seu próprio capital, não está usando alavancagem nenhuma, a possibilidade de você quebrar é somente se o ativo passar a valer zero. Portanto, perceba que é importante você considerar essa tabela aqui do valor nocional com o saldo que você tem na conta. E aí você fala assim, mas Diógenes, eu posso operar com $300. Bom, considerando que o lote mínimo é 0,01 e isso é igual a um valor nocional de 1.000, se você for começar com $300, o que eu particularmente não tenho problema nenhum com isso, acredito que se você pode começar com 300, então tudo bem. Mas é importante que você entenda que nesse caso, você já está usando um pouco de alavancagem. Você tem 300 e está operando como se tivesse 1.000. Tá tudo bem. Mas eu considero muito importante entender essa coluna do valor nocional. E o que a gente vai fazer com essa coluna? Nós vamos pensar sempre o saldo que nós temos na conta. Quanto que você tem na sua conta? Ah, eu tenho $5.000. Bom, então isso significa que por essa tabela, se você tem $5.000, você pode abrir até 5
operações de lote 0.01 e ainda você estará sem usar alavancagem. Qual que é a possibilidade? Quanto que o mercado Forex, principalmente, movimenta por dia? 0,5, 0,6, 0,7% ao dia. Isso significa que se você comprar sem usar alavancagem nenhuma e o mercado cair, aí o que ele cai na média por dia 0,6, você estará perdendo 0,6% da sua conta. Isso é possível com uma conta de $1.000. Agora, qual que é o problema? Qual que é o detalhe nesse sentido? É importante que você entenda que, nesse caso, você não precisa usar stop loss. Ou seja, existe uma forma de gerenciamento de risco alternativa que te permite entender como é que o mercado se comporta. Para isso, tem que estudar muito, tem que entender o gerenciamento de risco, tem que fazer cálculos, tem que procurar entender toda essa tabela aqui, como que isso se relaciona para você. Não se preocupe, ao final dessa aula você vai receber um e-mail onde eu vou trazer um PDF para você com essas informações para que você nunca mais se esqueça disso. O valor nocional está aqui, essa tabelinha, né? Basta você fazer aqui uma regra de proporção. Então, se você abrir uma ordem, por exemplo, de 0,5, você precisa saber que você está operando 50.000 unidades daquela moeda. Se você abrir uma ordem de 2.0, que eu já vi pessoas com contas pequenas abrindo lotes de 2.0, 3.0, você precisa saber que você está operando 200, 300 mil dólares, movimentando uma quantidade alta de capital com uma conta extremamente pequena. A sua chance de quebrar a conta é muito alta. Se você tiver noção do perigo, está tudo bem. Aí é você que escolhe. Mas eu quero te mostrar aqui uma forma alternativa de você pensar e você conseguir ganhar dinheiro no mercado, rentabilizar o seu capital, mesmo sem utilizar a alavancagem. A ideia principal aqui é a segurança e a tranquilidade e pensar em formas alternativas de gerenciamento de risco que não vai precisar que você faça o método tradicional. Se você operar sem alavancagem, não precisa ter medo de quebrar a conta, mesmo que você opte por um gerenciamento de risco alternativo sem o uso do stop loss. Como eu falei para você, o trader institucional ele pensa o mercado de forma muito diferente. E ele não tem medo, não tem receio de utilizar formas alternativas para proteger o seu capital, desde que isso lhe dê uma vantagem competitiva. Agora, se nós pensamos o gerenciamento de risco como dentro desses moldes, e nós pensamos que nós podemos operar lotes a partir de 0.01, eu quero te dar uma ideia aqui. Por que que você, principalmente quando você está começando com conta pequena, não tem experiência, por que que você não divide o teu lote total que você pode entrar? Por que entrar com os dois pés? Poxa, esse é um mercado onde a maioria das pessoas perde dinheiro de forma consistente. Esse é um mercado extremamente agressivo, competitivo. Você está competindo, você não sabe, porém, do outro lado da mesa de negociações, né, os teus concorrentes são os maiores bancos do mundo, são os maiores fundos de investimento. Então é importante que você entenda a competitividade, o nível de agressividade do mercado que você está entrando. Por que que você vai entrar logo com os dois pés? Imagina, por exemplo, que você vai mergulhar em um rio. Você viu um rio muito bonito e você decide mergulhar e nadar nesse rio. Você vai pular de ponta, pode ser que seja um rio raso e você caiu de cabeça e se machucou. Você vai pular de pé, pode ser que tenha pedra e machuca seu pé. Então não é melhor entrar devagar? A coisa principal que as pessoas falam assim, mas isso vai diminuir, se eu diminuir o tamanho das minhas entradas, isso vai diminuir também o meu ganho. Mas veja bem, todo ganho no mercado financeiro precisa ser construído a longo prazo, com uma perspectiva de longo prazo, tendo calma, paciência. E eu falo para os meus alunos que, para mim, todos os dias o mercado é um mercado desconhecido, é um rio desconhecido. Eu sempre entro com um lote pequeno no mercado, eu não tenho problema com isso. Então, você não precisa entrar com os dois pés no mercado. Você pode entrar com um pé pequeno. Cara, dá uma testada. Né? Imagina só, o mercado bateu em um ponto de suporte. Deu sinal de que vai subir. Pode ser que vai subir. Ótimo, beleza. Você vai entrar com o seu lote total já? Se o mercado fizer sinal de que vai romper, você tem que estopar a sua operação. Se você já entra alavancado num ponto, é um ponto de suporte, eu vou comprar. Já mete um lote enorme, alavancado. Se o mercado fizer sinal, né, de que ele vai romper, você tem que estopar a operação, senão você vai quebrar a sua conta. Você pode perder muito mais. Agora, em vez de fazer isso, por que não fazer o contrário? Cara, é um ponto de suporte. Tá com cara de que o mercado vai respeitar esse ponto de suporte, pode dar uma compra. Em vez de comprar um lote grande, eu vou fazer o quê? Eu compro um lote pequeno. E depois, se o mercado se desenvolver a favor ou contra e etc., eu posso adicionar os lotes restantes. Porque eu vou te contar uma coisa que talvez você já saiba, mas a maior parte dos rompimentos no mercado Forex são falsos. Acontece o tempo todo. Pega um ponto de suporte, você vai ver o tanto de rompimento falso que acontece.
os rompimentos falsos são muito mais abundantes do que os rompimentos verdadeiros. Então, você entrou num ponto de suporte, né? O mercado fez de que ia cair. Se você está com um lote grande total, você não tem como, você precisa estopar a operação. Mas depois era um falso rompimento, o mercado inverteu, foi na sua direção. Eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de violinada que se chama, né? O mercado vai lá em cima, derruba a galera e depois ele volta. E depois que eu entendi que eu posso entrar de forma parcial no mercado, eu passei a amar falso rompimento. Falso rompimento para mim é o padrão que eu mais gosto de operar. Eu não tenho mais medo de falso rompimento. Eu estou procurando falso rompimento o tempo todo, meus alunos sabem disso. Falso rompimento para mim é o meu carro-chefe de operar. Quando o mercado bate em um ponto de suporte, ele faz de conta que vai romper, eu estou comprando. Naquele falso rompimento que o mercado derrubou uma galera, eu estou ali. Por quê? Porque eu tenho um lote pequeno. Eu não vou entrar com o meu lote total em uma operação, de forma nenhuma. É exatamente isso que o robô faz, aí que está fazendo na sua conta. Ele entra com um lote pequeno. Então bateu num ponto de suporte, por exemplo, né, considerando o indicador Razor FX, assim que dá um sinal, o que você faz? Você entra com um lote pequeno. E depois, se o mercado vier contra, ele começa a adicionar os lotes restantes até a gestão de risco. Agora, é claro que não dá para eu te ensinar toda a minha gestão de risco nesse evento de 3, 4 aulas. Eu não consigo te mostrar tudo, mas para você ter uma ideia, a inteligência do robô foi pensada exatamente para isso, para nunca testar o mercado direto com os dois pés. Então aqui eu quero te dar uma sugestão de gerenciamento de risco, ok? Olha só, vou te mandar isso também lá no PDF que eu vou te mandar ao final dessa aula. Então olha só, imagina que você tem $1.000 na conta. Você pode abrir uma operação com lote de 0.01 e nesse caso você tem uma alavancagem de 1 para 1. E aí vem o argumento mais estranho que eu escuto o tempo todo quando eu falo disso aqui. Que é o quê? Ah, Diógenes, mas daí eu vou ganhar pouco dinheiro. E eu não consigo concordar e entender isso, porque geralmente a pessoa que me fala que vai ganhar pouco dinheiro é a pessoa que está perdendo. Poxa, se você mudasse de ganhar pouco dinheiro, né, de perder para ficar no 0 a 0, já seria uma baita de uma evolução. Então, veja bem, mas aqui você está sugerindo então que eu comece a operar sem alavancagem. Pois é, você tem que operar sem alavancagem enquanto você não consegue se firmar no mercado. Eu vejo o cara com 2, 3 meses de mercado, com uma conta de $1.000, abrindo lote de 0.1 ou até 1.0 e está perdendo constantemente. E quando eu sugiro para o cara eliminar a alavancagem, pelo menos enquanto ele aprende, o cara fala assim, mas eu vou ganhar pouco dinheiro. Eu falo, poxa, você está perdendo, cara. Você está perdendo, que tal testar uma forma diferente? Né? Que tal, em vez de buscar $30 por dia, começar aqui, tentar ganhar $2 no final do dia? Talvez seja uma alternativa. Então aqui nós temos $1.000 na conta, uma operação com lote de 0.01. A sua alavancagem vai ser o quê? Bom, se você tem 1.000 e está abrindo lote de 0.01, isso significa que na prática você está negociando os 1.000 que você tem. A sua alavancagem é 1 para 1. Você pode ficar sem stop loss, porque a única situação onde você vai quebrar a conta aqui é se o par de moeda que você estiver operando virar 0. Você comprou GBPUSD e amanhã Libra não vale nada, 0, ninguém mais quer Libra. Isso não vai acontecer, principalmente nos majors, tá? Se você tem $2.000, você pode abrir um lote de 0.02 no total ou 2 operações de lote de 0.01, que dá uma alavancagem de 1 para 1. Uma conta de 4.000. Atenção, todo o gerenciamento de risco do robô Razor FX foi pensado para essa situação de uma conta de $4.000. Diógenes, então quer dizer que eu não posso operar com a sua estratégia em contas menos do que $4.000. Não, não é isso. Aqui foi pensado nessa situação. Mas se você tiver $1.000, existe o gerenciamento de risco específico para uma conta de $1.000. Se você tiver $2.000, tem o gerenciamento de risco específico para uma conta de $2.000. Se você tiver $200, aí você precisa treinar na conta demo e ganhar um pouco mais de dinheiro para que você possa colocar mais dinheiro na sua conta e assim poder negociar com maior segurança. Tá? Dentro da minha estratégia, uma conta de $200, você vai ficar um pouco mais complicado. Eu vou falar uma verdade para você, tá? $200 no mercado financeiro é um valor bastante baixo e você precisa considerar se você realmente quer atuar no mercado dessa forma. Eu considero que um valor que seria interessante para você ter um pouco mais de segurança, usando um pouco mais de alavancagem, sem ter tanto o risco de quebrar a conta, seria exatamente uma conta entre $700 e $800, ok? Mas com $1.000 já está aqui na alavancagem de 1 para 1. Se você tem uma conta de $5.000, você pode abrir um lote total
de 0,05 ou 5 lotes de 0,01. É o que eu estou dizendo. O fato de você ter 5 mil dólares não significa que você vai abrir um lote de 0,05 de uma vez. Você pode quebrar isso até 5 partes. Imagina só, você comprou... E outra, quando você tiver um lote de 0,05, você ainda está com a alavancagem de 1 para 1. Você tem 5 mil dólares, abriu um lote de 0,05, você não vai quebrar a conta porque você está exatamente sem alavancagem nenhuma. Agora, se tem uma conta de 5 mil dólares, você entra primeiro com um lote de 0,01. E aí, dependendo da situação do mercado, você adiciona mais um lote. E assim você adiciona mais um lote até o seu limite de 0,05. E depois, aí você vai entender a situação do mercado. Isso te dá muito mais tranquilidade para você operar sem a pressão de que vai tomar stop loss e de que, enfim, aquelas teorias da conspiração, né? O trader profissional está manipulando o mercado para me derrubar. Você acha que o trader profissional está preocupado com o seu lote de 0,01? Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho de pensamento. Será que o trader profissional lá da UBS, o Barclays e etc., HSBC, está querendo pegar os seus 1.000 dólares? É claro que não. O falso rompimento é um padrão de comportamento do mercado e acontece o tempo todo. E onde que está o problema? Quando você tem uma conta pequena, alavanca muito e você é pego no falso rompimento, você tem que estopar a operação porque senão o mercado vai contra você e você se ferrou. Você não fez a tarefa de casa. Agora, o que eu digo para você principalmente? Está começando no mercado? Utilize, enquanto você não conseguir gerar resultado no mercado de forma consistente, use o lote mínimo, alavancagem mínima. Se você seguir essa tabela aqui e ter paciência, você vai conseguir gerar resultado no mercado, principalmente com a utilização das ferramentas que eu desenvolvi e que você está usando aí no desafio Day Trade de um clique. Para finalizar, uma conta de 10 mil dólares, você pode abrir até um lote de 0,1 ou fracionar, você pode criar a combinação que você quiser de 10 trades de 0,01. E aqui, como eu já te disse antes, eu não tenho a intenção de te explicar todo o meu gerenciamento de risco porque ele é muito profundo. Existem situações onde nós vamos partir para um stop loss baseado em alguns critérios, mas isso é sempre feito de forma suave e dentro de critérios muito bem estabelecidos no meu plano de trading. E agora, essas entradas parciais é exatamente isso que o robô faz, considerando o lote mínimo e sempre fazendo entradas de forma a suavizar o seu posicionamento no mercado financeiro. Exatamente por isso, dentro dessa inteligência que está aplicada dentro do robô, é que você tem uma perspectiva positiva através da estratégia Razor FX. Algumas dicas muito importantes. Primeira dica para você: não despreze o poder dos lotes pequenos. Eu sei que muitas pessoas têm problemas com isso porque eles não gostam de usar lotes pequenos. Mas interessantemente, né, são essas mesmas pessoas que estão perdendo. Então eu quero dizer para você, não despreze o poder dos lotes pequenos e não use a alavancagem enquanto você não for capaz de gerar resultado no mercado financeiro através dos lotes mínimos. É importante entender isso, tá? Você só estará autorizado a aumentar os seus lotes quando você conseguir ser lucrativo com lote pequeno. Não faz sentido. Você está perdendo de forma consistente e aí você quer aumentar o seu lote e você vai apenas potencializar ainda mais as suas perdas. E agora, como você percebeu, essa aula 2 ela é muito mais densa, ela traz esse conteúdo para a gente de forma muito mais organizada para nós pensarmos uma perspectiva. Talvez você já conhecia essa tabela aqui, né, dos lotes que eu te trouxe, aqui dos lotes do valor nocional. É possível que sim, mas o que eu quis te mostrar principalmente foi a forma como pode ser pensado o gerenciamento de risco através do fracionamento da entrada nas suas operações. Uma perspectiva a respeito de gerenciamento de risco, a respeito de alavancagem, tudo isso é muito importante, é muito relevante para a gente. E essa aula, eu sugiro que você veja essa aula de novo se for preciso. Daqui a pouco você vai receber aí no seu e-mail um PDF com o resumo dessa aula, te mostrando exatamente como você pode aplicar isso na sua conta. Basicamente isso que o robô faz. Ele faz as entradas de forma parcial. Existe uma inteligência muito bem preparada e muito bem testada. Por isso que eu disponibilizei isso para você no desafio Day Trade de um clique. Se você não viu a aula 1, onde eu te mostro a estratégia sendo aplicada junto com o indicador, eu sugiro que você faça isso agora. E se você não baixou a conta demo para você testar, é importante testar em conta demo antes. Se você não fez isso, tem que fazer isso agora. Bom,
Com essa segunda aula, nós juntamos duas peças importantes do quebra-cabeça. A aula 1 foi a estratégia, onde você viu como se posicionar, mas você não entendeu muito bem por que o gerenciamento de risco foi pensado dessa forma. Nessa aula 2, você já entendeu a fundamentação por trás da estratégia do meu gerenciamento de risco. Na aula 3, eu vou te trazer uma mudança de perspectiva e vou te mostrar onde você provavelmente está errando de forma constante no mercado financeiro. Eu vou te falar de grandes armadilhas que o day trader enfrenta, o trader de varejo de forma geral, ele enfrenta. E como que existe uma desvantagem absurda que realmente causa grandes problemas para você e que muito dificilmente vai permitir que você seja lucrativo no mercado. O principal ponto dessa aula 2 é que o gerenciamento de risco ele é literalmente infinito. As possibilidades, as combinações que você pode ter a partir, deixa eu te mostrar aqui, a partir dessas combinações aqui, são infinitas. Imagine que você tem uma conta de 20 mil dólares. Quanto mais dinheiro, é claro que sim, isso é verdade, quanto mais dinheiro você tem, maior a quantidade de combinações que você pode fazer a partir dessa gestão de risco. Então, o gerenciamento de risco é infinito. Por quê? Nós podemos recombinar isso aqui de formas diferentes. Além disso, nós também podemos pensar o gerenciamento de risco naquela forma que o trader institucional pensa, distribuindo o risco em um portfólio de operações. De 2017 para cá, eu comecei a estudar intensamente gerenciamento de risco. E eu posso dizer que muito mais do que buscar formas eficientes de entrada para acertar exatamente a entrada no mercado, eu comecei a me tornar um expert em gerenciamento de risco. E eu comecei a desenvolver cada vez mais intensamente. Inclusive, isso acabou me levando ao desenvolvimento dessa estratégia. Eu precisei aprender muito sobre Excel, sobre dados estatísticos, como tratar esses dados, como entender isso na prática. Foram literalmente centenas, milhares de horas estudando, testando, desenvolvendo tudo que você está conhecendo agora no desafio Day Trade em um clique. Eu tenho para mim que o gerenciamento de risco é o elemento principal da consistência de qualquer trader. E o gerenciamento de risco é o elemento mais importante de todos. Se você entender isso na prática, você consegue transformar uma estratégia que eventualmente é negativa em positiva. E é exatamente isso que eu ensino diariamente, eu opero diariamente com os meus alunos na mentoria de RFX Online. E agora você já entende um pouco como que funciona o meu gerenciamento de risco. Mas eu não quero que você pense que eu te trouxe tudo aqui, porque a coisa é muito mais profunda. Inclusive, essa aula de gerenciamento de risco é apenas a pontinha do iceberg. Existe muito mais conhecimento a respeito do mercado financeiro que eu trago para você de forma organizada, eu trago para os meus alunos todos os dias. Inclusive, essa semana, esse desafio Day Trade em um clique é apenas a primeira parte de uma jornada grande, onde você vai ter a oportunidade de me acompanhar, operar ao vivo comigo e ter acesso a essas ferramentas sem limitação, a ferramenta completa. A coisa mais importante, você vai entender exatamente como que funciona o meu gerenciamento de risco, quais são as implicações disso na prática e você vai poder criar o seu próprio gerenciamento de risco do zero utilizando as ferramentas da mentoria de RFX Online. Mas isso é uma coisa que eu quero trazer para você mais para frente. Nesse momento, eu quero que você foque em testar as ferramentas, operar na conta demo. É importante que você entenda que as mudanças são constantes no mercado financeiro e isso exige que o trader tenha um posicionamento de evolução permanente, precisa estudar sempre. Inclusive, nesse momento, eu estou trabalhando intensamente no desenvolvimento e aprimoramento do meu conhecimento sobre gerenciamento de risco. Os meus alunos sabem desse processo, entendem, inclusive participam ativamente comigo. Eles veem meus resultados, veem tudo que eu estou fazendo de forma organizada no mercado. Na próxima aula, eu vou te falar de uma mudança de perspectiva brutal que eu tive ao longo dos últimos anos. Eu vou te mostrar como que eu entendi que o trader que opera de forma manual, ele tem uma desvantagem muito grande e que isso representa para ele um grande empecilho para que ele possa alcançar a consistência. E eu consegui corrigir esse problema, eliminando 99% dos problemas de execução, precisão que eu tinha. E eu vou te mostrar tudo isso na nossa próxima aula. E agora, o que você precisa fazer daqui até a nossa próxima aula? Você precisa baixar a plataforma MetaTrader 5, abrir a conta demo, baixar as ferramentas do desafio Day Trade em um clique e colocar tudo isso para rodar. Eu não quero que você acredite cegamente no que eu estou falando, eu quero que você teste as ferramentas de acordo com o plano que eu te mostrei na aula anterior. Se você não viu a aula 1, você precisa ver a aula 1 antes de dar continuidade, baixar as ferramentas e executar quando aparecer um sinal pelo indicador. E aí você faz o quê? Você vai lá e aperta o botão para comprar ou para vender.
de acordo com o sinal de compra ou de venda dentro do horário estabelecido. Isso é o que você precisa fazer. Eu estou dando o meu melhor aqui. Eu quero realmente que você possa ver que é possível sim ser consistente no day trade, desde que você tenha conhecimento certo e que você tenha as ferramentas para te ajudar nesse processo. Anota aí que na sexta-feira você tem um encontro comigo, onde eu vou te mostrar como uma mudança de perspectiva vai te colocar no caminho da consistência. Se você não baixou as ferramentas, baixe as ferramentas, comece a testar e sexta-feira você vai entender mais uma peça do quebra-cabeça para que você possa ser consistente. Um forte abraço, seja disciplinado sempre, a gente se vê na sexta. Até mais.